A depressão afeta mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 17 milhões de brasileiros sofrem com transtorno emocional, que muitas vezes não é diagnosticado e nem tratado da melhor maneira. O Olho Clínico de hoje vai falar sobre os antidepressivos, o principal tratamento para a chamada doença da sociedade moderna. Os antidepressivos são utilizados para tratar doenças como a depressão, os transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático e os transtornos obsessivos compulsivos, o TOC. Geralmente, as pessoas possuem uma predisposição genética para desenvolver esses distúrbios, que podem ser agravados pelo estresse do dia a dia, por mudanças hormonais e por traumas sofridos na infância. Eu comecei a tomar antidepressivo em 2010. Eu estava passando por uma situação um pouco difícil, eu estava convivendo com pessoas que não me faziam muito bem e tal, e daí eu comecei a tomar. Além disso, transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia nervosa é tratado com antidepressivos. Eles servem também para alguns quadros de transtornos famosos de tensão pré-menstrual grave, que se chama disforia pré-menstrual. Servem para ejaculadores precoces, servem para alguns problemas do sono e, às vezes, também servem para tratar dor. Na prática, os transtornos psicológicos causam sentimento de tristeza, perda de interesse, distúrbios do sono, irritabilidade, medo excessivo e até ideias suicidas. No cérebro, os antidepressivos melhoram o funcionamento dos neurotransmissores serotonina e noradrenalina, substâncias químicas que são liberadas pelos neurônios e trazem a sensação de bem-estar, prazer, conforto e adrenalina. Então, eu estava muito triste, né? Eu não tinha ânimo para fazer nada, eu não tinha vontade de vir para a aula, para a faculdade, nem para o estágio. Eu só queria ficar dormindo. E daí, quando eu comecei a tomar o remédio, e não foi só o remédio também, né? Ele pediu para eu começar a fazer exercício e conversar com a psicóloga também. Aí eu comecei a ficar com um pouco mais de ânimo para fazer as coisas e daí foi melhorando. Os primeiros antidepressivos surgiram no século XX e se desenvolveram e melhoraram ao longo do tempo. Eles são divididos em antigos e modernos. No sistema público de saúde, ambos os tipos são distribuídos para os pacientes. A amitriptilina, um medicamento do grupo antigo, e a fluoxetina, do grupo moderno. Com a seguinte vantagem, eles não são mais eficazes, digamos assim, eles não são medicamentos mais fortes no sentido de combater doenças do que os antigos. Não são melhores que os antigos nesse aspecto. Eles são melhores porque causam muito menos efeito colateral. Essa é a grande diferença entre os antidepressivos antigos e os modernos. Dos antidepressivos modernos, a fluoxetina é o mais antigo. Surgiu no final da década de 80 e foi precursor de uma série de outros medicamentos. O remédio ajuda o organismo a manter a serotonina no cérebro, para disponibilizar por mais tempo o neurotransmissor que regula o humor e as emoções. Por isso, a fluoxetina está na classe de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS. A principal diferença entre os medicamentos antigos e os modernos são os efeitos colaterais. Os primeiros antidepressivos causavam aumento de apetite e aumento de peso, além de boca seca, intestino preso, tremores, desconforto na visão, retenção urinária principalmente nos homens e problemas no ritmo dos batimentos cardíacos. Eu cheguei a tomar Frontal e Xargus. Principalmente, assim, muito cansaço, às vezes eu ficava com dor de cabeça, me irritava um pouco, mas principalmente eu ficava com um pouco de preguiça, sabe, de fazer as coisas, por causa do Frontal, se eu não me engano, que eu tomava à noite, daí para acordar no dia seguinte era muito complicado, porque eu ficava com sono a manhã inteira. Já os antidepressivos modernos, como a famosa fluoxetina, só possuem um efeito colateral em comum com os antigos, a disfunção sexual. De modo geral, se tomar por menos tempo, em torno de 1 ano. E algumas precisam tomar a vida toda. E não há perigo, entendeu, nesse sentido. O uso
ao longo da vida dos antidepressivos não é associado a nenhum perigo conhecido, né? E existem pessoas que estão tomando já há 30, 40 anos. E é preciso seguir o tratamento à risca para que ele traga bons resultados. Então, quando eu era mais nova, assim, pré-adolescente, eu cheguei a ir no psiquiatra uma vez para tomar, porque eu era muito ansiosa, eu tinha toque. E daí ele me passou os antidepressivos, os remédios para isso. Só que eu não fiz o acompanhamento mesmo. Então, daí, na verdade, não adiantou nada, né? Eu ia uma vez ou outra, tomava o remédio tudo errado. Os médicos garantem que os antidepressivos não causam dependência química como os calmantes, que são comercializados com a faixa preta na embalagem. Mas interromper o tratamento pode trazer reflexos negativos. Tem um ou outro antidepressivo que, para algumas pessoas mais sensíveis, quando você está reduzindo a dose ou interrompe, ou por alguma razão ela não conseguiu o remédio ou esqueceu de tomá-lo, ele pode dar um sintomazinho desconfortável, seria próximo a uma abstinência, vamos dizer, do cigarro, mas a gente chama na medicina de síndrome de descontinuação. Já para alguns pacientes, a interrupção do tratamento é um alívio. Quando eu parei de tomar foi muito melhor, porque, segundo a minha psicóloga, eu voltei a ser quem eu era, né? Porque com os remédios eu ainda estava sob efeito dos medicamentos, né? Então eu não era 100% eu. Mas só que eu fiquei muito melhor. Agora eu estou bem mais animada para fazer as coisas e eu acho que eu não preciso mesmo tomar os remédios de volta. Às vezes, essas pessoas tomam o remédio e se sentem mal, não tanto pelo efeito do remédio, entendeu? Mas eles se sentem mal por estar precisando do remédio. É um efeito, digamos assim, do ponto de vista existencial, uma coisa dela com ela mesma. E estas pessoas, se o remédio não trouxer um benefício muito grande, quando elas interromperem, elas vão se sentir melhor, entende? Não existe contraindicação, mas alguns cuidados são tomados pelos médicos ao receitar os antidepressivos. Pacientes com problemas de coração, de próstata e mulheres sensíveis ao ganho de peso precisam evitar os medicamentos classificados como antigos. Já os modernos não podem ser receitados junto com outros remédios. Hoje, existem mais de 30 antidepressivos diferentes, e a adaptação do remédio é um passo importante para curar os transtornos psiquiátricos. Eu demorei vários meses, assim, até a gente chegar no remédio certo mesmo. Mas eu tomava antidepressivo e um ansiolítico também. De modo geral, eu recomendo para os meus pacientes assim, eles precisam insistir se porventura o primeiro medicamento não der certo. Entende? Como a gente tem entre mais ou menos 30 a 40 diferentes antidepressivos, isto é uma questão importante. De modo geral, em um momento do tratamento, vai haver vamos dizer, o bom casamento do problema da pessoa com o remédio que consegue resolver. Os antidepressivos são a primeira escolha no tratamento de transtornos como a depressão, que também pode ser combatida com terapias psicológicas e com fototerapia, no caso da depressão sazonal. Já os distúrbios mais graves são tratados de outras maneiras. Por exemplo, existe uma coisa chamada estimulação magnética transcraniana, existe um outro tratamento que é a estimulação profunda do cérebro, que é a instalação de eletrodos no cérebro, o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia para aqueles casos gravíssimos, ela é recomendada. Conhecer a doença e as diferentes formas de tratá-la favorecem o diagnóstico dos transtornos psiquiátricos em pessoas cada vez mais jovens. O ideal para superar a doença é começar cedo o tratamento. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube e na nossa página da internet www.tv.ufpr.br. Até a próxima!